Olá, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu te contar uma coisa. Hoje esse podcast está imperdível. Estou trazendo aqui o senhor Samuel, que é de uma empresa maravilhosa. Eu só vou falar assim, ó, essa empresa tem mais de 50 anos no mercado, ou seja, é uma empresa consolidada já no mercado e tem muito para contar de história para gente. Nome da empresa? Maruíche. O nome do meu convidado? Senhor Samuel. Senhor Samuel, muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Quanta honra aqui para Vivax, para o nosso podcast, o Pod Vivax, contar com o senhor, com a sua história, com a sua sabedoria e com a sua empresa. Imagina, é um prazer estar aqui presente e vamos lá, o que nós podemos contar da nossa história para vocês. Muito. Porque em se tratando principalmente na área de empreendedorismo, olha, manter uma empresa com mais de 50 anos, que passa por tudo o que se passa hoje em dia, não é fácil ser empreendedor, e que passou por uma pandemia e que está aqui cheia de produto, tem história, não tem história? Sim, acredito que sim. Senhor Samuel, conta pra gente um pouquinho. O senhor é oriental, descendente de oriental, seus pais vieram lá do Japão. Exatamente. Tá. Eles vieram para o Brasil no início da década de 60, mas a Maruíche, na verdade, ela foi fundada em finais dos anos 50. Ou seja, já são mais de quase 70 anos de história da Maruíche aqui no Brasil. Nossa, eu falei 50, eu tirei 20. Não, na verdade sim, mas na verdade a indústria de shoyu, ou seja, o segmento que nós participamos, ele foi criado junto para atender a comunidade japonesa aqui no Brasil. Ou seja, existiam várias comunidades no interior de São Paulo, ou mesmo aqui em São Paulo, e para atender essas comunidades foram para adaptar a culinária, o shoyu para essa própria comunidade. Então surgiram algumas empresas no interior de São Paulo, ou aqui mesmo na capital, algumas empresas de shoyu. E uma delas era a Maruíche, que foi fundada no interior de São Paulo, na região perto de Lins, na cidade de Guaiçara. Pertinho. E por que esse nome, Maruíche? Na verdade, Maru, significa redondo. O Maru, isso. No nosso símbolo é um redondo e um Ichi. Ichi é um, primeiro. É verdade. Exato. É o Ichi. Eu sei, por causa do... Quando eu tenho o meu marido, ele... Sim. Fazia competição, Ichi-san, é isso? Isso, Ichi-ni-san, por exemplo, 1, 2, 3. E o Ichi vem desse tema, entendeu? Foi daí que surgiu o nome Maruíche. Que bacana, exato. Que bacana, porque eu fiquei pensando. Junto com a logomarca dela. Sim. Eu falei, porque geralmente é da família, o nome, eu fiquei imaginando qual que era. Exatamente. Daí, só que o senhor comentou que o senhor está à frente dessa empresa. Sim, na verdade, na década de 70, a nossa família assume o controle, a direção da Maruíche, e desde então ele surge vem seguindo através dessa forma. E mais ou menos na década de 90, em meados de 90, eu assumo a direção da empresa. Sabe, eu estava pensando... Pois não. Porque se tem uma coisa, eu vou ser muito sincera, olha, que me desculpe quem não gosta tanto, mas a comida oriental, eu não sei o que acontece, a gente sente falta. Exato. Não sente falta? Eu sinto uma falta de um sushizinho, eu falo, nossa, que vontade que eu tô de comer uma comida oriental, uma comida japonesa, um temaki. Ai, que coisa boa, não? Mas isso não foi sempre assim, né? Na verdade, esse boom da culinária oriental, junto a sair fora da comunidade, eu acredito que começa a ocorrer mais ou menos no final da década de 70, entre início de 80, ele começa a se expandir um pouco junto a... Ele começa a sair, ou seja, da comunidade japonesa, eu acredito. Né? Eu era pequena, eu lembro direitinho. Exato. E eu falava assim, nossa, ele é filho de japonês. Eu fazia umas caras horrorosas.
ele come peixe cru. Exatamente. Não era assim? Exatamente. Olha, bobo era eu que não sabia como era bom. Exatamente. Tanto é que quando eu era pequeno, quando meus pais começaram eles iniciaram junto a Maruíte, por exemplo, existia um certo receio dos meus amigos, por exemplo, com relação ao que é esse molho escuro, entendeu? Ou esse olor, esse cheiro diferente, tal. Exatamente. Isso, não digo um preconceito, mas esse choque forte junto aos produtos de origem japonesa. Tanto é que, por exemplo, se você for naquela época, por exemplo, se você quisesse procurar algumas iguarias japonesas, por exemplo, você tinha que ir em mercearias especializadas, localizadas em alguns bairros de São Paulo mesmo, ou no próprio bairro da Liberdade. Mas era restrito, praticamente restrito à comunidade japonesa. Claro que existiam algumas pessoas que já tinham um pouco mais familiaridade com famílias japonesas que conheciam, mas era basicamente junto só à comunidade japonesa. Porque veio se popularizar realmente depois. Exato, eu acredito que em finais de 70 e 80 isso começa a se expandir cada vez mais. Né? E daí virou o grande boom, porque daí começaram os rodízios. Exatamente. Né? Isso. E com os rodízios, abre a porteira. O que abre a porteira? Possibilita a todos a conhecerem não só um determinado tipo de produção, como outros, mesmo a gente sabendo que lá no Japão não se come temaki todo dia. Não se come nem sashimi todo dia. Nem sashimi. Exatamente. E o senhor come? Não tenho esse costume. Tanto é que a culinária japonesa não se resume só ao peixe cru, né? Então, por isso... Nós tivemos como objetivo da Maruíte, além do shoyu, por exemplo, introduzir algumas outras formas da culinária japonesa, ou seja, não só apenas focado hoje ao sashimi ou ao sushi. Sim. Isso também graças ao rodízio também, que nos fez as pessoas conhecerem outro lado, outros tipos de outras variedades de e abrasileirou um pouquinho, né? Claro. Adocicou muito, pôs um cream cheese, pôs uma manga, pôs um morango. Isso dizem que é muito do brasileiro, mas não é. Na verdade, isso também ocorre, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, também tem essas adaptações próprias do local, entende? Então, na verdade, dizem que é coisa de brasileiro. Não, se você vai, por exemplo, no exterior, também você verifica essa tendência, né? Mas isso é muito bom para nós. Na verdade, você consegue ampliar um pouco mais. Tem muita gente que não come, muita gente, não digo, mas pessoas que não gostam de peixe cru, né? Na verdade. Não precisa comer, deixa para mim. Não é verdade? Exatamente. Você me chama e deixa que eu como. Exatamente. Então, isso tem diversificado bastante, ou seja, ampliado esse leque de mercado. É verdade. E lá começou o primeiro foi o shoyu. O primeiro produto da empresa? Da nossa empresa, sim. Nós tínhamos o miso também, tínhamos o shoyu também. Exato. Miso, por exemplo, que hoje você fala gostoso, né? Por exemplo. Amo. Exato. Mas, por exemplo, se você voltar 40, 50 anos atrás, miso era uma coisa extremamente, sabe? Aparência é feia. Exato. Desculpa. Exato. Mas hoje já está totalmente desmistificado. Exatamente. Né? Isso é fantástico. Porque é uma sopa que a gente também toma sopa. Exato, é uma base de soja fermentada. Isso. Que você dilui na soja, na água quente, e ele se transforma naquela sopa, né? E na verdade ele também serve como ingrediente de molhos e por aí afora, molhos de salada e por aí afora. E a soja tem um poder muito forte. Eu sigo tudo, diz que as mulheres, principalmente essa parte hormonal, o senhor já ouviu falar? Sim, claro, bastante. Porque olha, as mulheres orientais, se o senhor olha, fala, tem 200 anos, aparência de 25. Impressionante, né? Alga, tudo, né? É impressionante a alimentação que faz. Tem muito isso, eu creio que sim. Eu consumo muito de iodo também através das algas, né? Ou seja, muito peixe, muito cálcio, isso tudo acho que favorece de uma certa maneira. Né? Eu vou contar uma coisa para o senhor, eu não costumo contar muito isso, mas eu vou contar. Claro. Eu dei aula há muito tempo de história da gastronomia, história da alimentação.
Então, sempre que se fala em gastronomia, Uhum. fala em sabor, fala em visual, porque a gente come sim com os olhos primeiro, Claro. vem o odor, vem o sabor, depois o sabor, aliás. Uhum. Mas tem uma coisa que é assim, a parte ocidental sempre primou muito pela, não só pela apresentação, mas assim, pelo sabor. E olhavam para o Oriente de um jeito diferente, Claro. tipo assim, o berço é a França, o berço é a Itália, é a Europa. Só que sempre que olhavam para o Oriente, e esse olhar aconteceu ao Uhum. longo da história, viram que era a saudabilidade, Uhum. que o povo do Oriente sempre buscou na alimentação a saudabilidade. E Sim. eu acho isso fantástico, porque hoje a gente consegue unir o sabor, seja através dos molhos, ou seja, do que a gente consome, né? O sabor e a saudabilidade. Exatamente. Na verdade, no Oriente nós temos um termo que chama umami, por exemplo. Ai, eu sei, umami, eu sei. Exatamente, exatamente. Mas é bom o senhor falar, porque às Uhum. vezes as pessoas não sabem o que é Isso, umami. o umami seria, na verdade, basicamente nós conhecemos bem o doce, o salgado, o ácido e o amargo, né? Isso. E essas são as bases do nosso paladar. Mas existe um terceiro, um quinto, que o japonês é muito insistente nisso, especialmente nós que trabalhamos com culinária, em falar em umami. Umami. Umami, exatamente. Mas, na verdade, o umami é muito conhecido no Ocidente também, só que não tem nenhuma. Ele não é exposto de uma maneira, com algum termo exato. Sim. Então, por exemplo, como que nós extraímos o umami na culinária oriental, especialmente japonesa? Através da alga marinha e do shiitake, que é o cogumelo, e do peixe. Tá. O katsuobushi, por exemplo, esse é o principal. E, na verdade, o Ocidente também utiliza isso, só que de uma outra maneira. Não sei se você conhece, por exemplo, a cocção, por exemplo, do osso, o osso do frango, Sim, esse tipo de sim, coisa. os fundos, Os né? fundos, Sim, exatamente, que seriam, no caso, a canja de galinha, por exemplo, né? sim, Que é extremamente. sim. Aquele sabor profundo que nos sentimos, aquilo lá sim é o umami. É umami. É O umami que. tomate diz que Exatamente. tem. O tomate é muito forte. Queijo muito forte. Alguns queijos Exatamente, mais exatamente. fortes que os outros, Os não é mesmo? cogumelos, por exemplo. Os Exatamente. cogumelos, por exemplo. O bouillon, por exemplo, que seria o caldo da própria carne, por exemplo. Certo. Então, o osso das carnes tem bastante umami. Tanto é que, por exemplo, por que a costela, a coxa de frango é muito saborosa? Porque ele está próximo ao osso, né? Isso Ah! desperta muita atenção por exemplo, quem não gosta de comer uma costela bem feita, uma Adoro. coxa de galinha bem feita? Então, essa proximidade do osso, ele constrói, tem bastante umami. Então, isso realça muito o sabor. O umami ele provoca uma salivação. Exatamente. Tem gente que fala tem um formigamento Exato. lá atrás. É Exato. porque quando a gente, pelo menos eu dei aula há muitos anos para as crianças, Sim. né? Eu tenho 50 anos, não tenho problema nenhum de falar. E na década de 80, de Sim. 90, quando eu dava aula, eu lembro que nos livros de ciências tinha o desenho da língua, Uhum. aonde era que a gente Isso. sentia o amargo, o doce, o ácido, Exatamente. mas não tava lá umami. Não. Não tava. E é no fundo da língua, não é isso? Exato. Mais ali no fundinho. Sinceramente, eu não poderia te dizer onde que seria, mas isso é muito aparente. Por exemplo, você fala com qualquer especialista em culinária japonesa, por exemplo, fala, não, isso aqui está faltando umami, você precisa colocar mais umami. Então, esse tipo de... essas observações são feitas, Que né? coisa, né? Exatamente. Tanto é que, na verdade, não sei se eu vou estar fugindo um pouco, mas mesmo os caldos de galinha, por exemplo, Sim. os caldos de frango que vendem em cubos, por exemplo. Prontos, aquilo lá, na verdade, eles são nesse sentido, de você realçar o sabor. E mesmo aquele branquinho que parece sal, não é? Exatamente. Que não é sal, né? Mas ele é um realçador de sabor. É o glutamato monossódico. Glutamato. Exatamente, só que ele é feito industrialmente. Mas, na verdade, a sua origem, na verdade, é através da cocção da alga marinha, kombu, por exemplo, do cogumelo e assim por diante, né? E do peixe. Coisa, né? Exatamente. Como o japonês não tem costume, não tem a proximidade com, como é que se diz, com frango ou com a carne bovina,
Então, ele vai para esse tipo de coisa. Já no Ocidente não ocorre isso. Então, mas sempre, pela sabedoria da culinária ocidental também, você faz em toda a cozinha, por exemplo, uma cozinha italiana tem aquela cocção Tem, como é que se chama? Da carcaça do frango, tem por exemplo. mesmo, tem mesmo. Entendeu? Tem os molhos, né? O Exatamente. molho madeira, ele é feito Sim, também, e exatamente. aí vai, Exatamente. Ou né? pega, O fica coxando roti, a carne de boi, o osso, exatamente. assim Os por diante. fundos, né? São os Exatamente, fundos que a gente exatamente, os fala. fundos, os fundos. É os Então, na verdade, fundos. o conceito de sabor e de umami É ali. é igual, tanto para o Ocidente como para o Oriente. Só que o Oriente usa de uma outra maneira, usa mais os produtos marinhos, e o Sim. Ocidente usa os produtos animais. Até por conta de geografia, né? É só pensar aonde que Exatamente, tá. Não, exatamente, não exatamente. adianta. A gente pensa Exatamente. que a história da gastronomia ela tem um contexto. Não, E a geografia não se isso não separa. separa. Não tem Por como ser separar. japonês um país Exatamente. insular, esse tipo de É, coisa. não tem como. Exatamente. Daí chegamos no shoyu. Uhum. Então, os shoyus foram os primeiros. Daí eu vi aqui, que eu fiquei encantada olhando, que tem vários tipos de produtos. Produto já do yakisoba já pronto. É bom porque já faz o yakisoba, já põe o molho, né? Sim, na verdade, como a Maruichi é um fabricante já tradicional de molho de soja ou de shoyu, por exemplo, nós vimos que existia um mercado ou seja, a culinária japonesa se expandindo e várias pessoas conhecendo vários produtos, ou seja, não só apenas o tradicional sushi e sashimi, outros produtos, por exemplo, como o sukiyaki, por exemplo, o Sim. molho udon, por exemplo, o gyoza, o Teriyaki que eu teriyaki que a gente vi. escuta mais. Tanto é que o teriyaki, por exemplo, se você for ver no mercado americano, ele é tão consumido quanto o shoyu, né? Eu O faço molho, ideia. exatamente. Por exemplo, se você vai hoje numa hamburgueria, é muito comum ter a Muito comum. utilização do molho teriyaki. Muito Então, comum. para as pessoas poderem ter um pouco mais de acesso a essa variedade, nós fomos diversificando a nossa linha dos Agora, o nossos senhor produtos. tem um ali que eu falei pro senhor, que eu tenho um povo que fala, a tradição, que o povo japonês, oriental, até por conta do frio, consome muito álcool. Eu não sei, mas eu acredito também, Sim, porque, sim. né, é por causa do frio, para esquentar tudo. E ali tem, é o famoso, é o carê, que é aquele Exatamente. caldo, né, que a gente, Exato. não é que é o caldo, a gente utiliza ele, a base de curry, utiliza ele para fazer refogado. E que diz assim, ó, se o senhor tá de ressaca, o senhor tá mal, vai no carê que o levanta tudo. Levanta o astral, levanta o ânimo da pessoa. Eu acho que uma comida dessa, que tem esse lado afetivo, gostoso, que você já sente o cheiro lá da esquina, porque é uma delícia, né? Mistura o caldo com a carne, já dá um ânimo. E vocês têm também, né? Sim, o carê, na verdade, ele é um prato. O condimento carê. O condimento curry é uma mistura de vários condimentos, muito popular na Índia. E, Sim, na verdade, no final do século XIX, no início do século XX, ele foi levado pelos ingleses ao Japão e adaptado a à cultura. cultura japonesa. Ou seja, era um dos primeiros pratos ocidentalizados que foram feitos por isso. Mas não tem nada a ver com o curry que se come na Índia. Não, Sim, o condimento é o mesmo, mas só que é sim, uma adaptação muito forte. sim. E isso começou a fazer parte da própria culinária, ou seja, como é que se diz? Eles chamam de soul food, por exemplo, a comida da sua mãe, da sua casa. Então, é que Isso é o faz parte. comfort food, esse Comfort soul é food. de alma, é o É comfort, o comfort food food aqui. que a E gente faz fala. mesmo. É a Exatamente. comida que abraça a gente, né? Exatamente, exatamente. Então foi com esse intuito que começou a se expandir bastante o carê. Carê é um desses produtos. Ele não é, ele é totalmente diferente daquele padrão japonês, Sim. mas ele tem uma origem do exterior do Ocidente e que foi adaptado à cultura japonesa. Isso faz parte. Hoje você vai para o Japão, por exemplo, não tem criança ou adulto que não conheça o carê. Eu acredito, com Exatamente. arrozinho. Gente, Exatamente. sensacional. Exatamente. Agora, vamos lá. Conversa Pois não. de empreendedorismo. Pois não. Uma dificuldade que o senhor passou. Ih, só uma, né? Tem 500. A A maior. maior. Sim, graças a Deus, não é só nós também, eu acho que todo empresário brasileiro, com essas instabilidades ao longo desses 30 anos, essas instabilidades tremendas que ocorrem, tivemos alguns tropeços, sim, mas graças a Deus,
conseguimos superar isso, e graças ao mercado consumidor que tem se expandido também, tem nos dado algumas brechas, algumas ajudas, esse tipo de o aumento próprio do consumo, isso tem nos conseguido sobreviver e, graças a Deus, temos conseguido aumentar um pouco o nosso mercado. Uma dica que o senhor dá para as pessoas que querem entrar nesse ramo, não no ramo exatamente, porque eu não quero que seja seu concorrente. Chega, não vamos falar isso não. Vamos sim, falar sim, não, eu acredito. no ramo da alimentação. Da alimentação. Uma dica que o senhor dá para essa Eu pessoa. acho que é a persistência, né? A persistência, você estudar um pouco o mercado também, os seus ingredientes, tentar fazer transmitir o que você quer da melhor maneira. Eu acho que isso a persistência, eu acho que isso é fundamental para qualquer tipo de negócio. Não né? desistir, porque o obstáculo tem o tempo todo, né? O tempo todo. A gente já acorda. Ai, a gente estava até brincando, podia ser um domingo, ter mais um domingo, mais um fim de semana. A gente estava brincando aqui antes, né? Exatamente. É um obstáculo, a vida da gente é assim. Uma hora o mercado responde, uma hora que você consegue entender o mercado, eu acho que isso é necessário. O senhor sabe que na pandemia a gente ficou todo mundo temeroso e com certeza, né? Porque, nós também. Não é? Todo mundo. Exato. E principalmente o iFood fez um ranqueamento dos 10 produtos mais pedidos. Pergunta se a cozinha japonesa estava lá. Acredito que sim, acredito que sim. E a gente pensa, um rodízio chegar na minha casa, pois não é que as pessoas conseguiram, na dificuldade, montar um rodízio, é lógico, não do jeito, a experiência no restaurante, mas criar uma nova experiência de levar para sua casa, né? Não é? Olha isso, né? Tanto é que o rodízio é uma característica própria aqui do mercado brasileiro, né? Entendeu? Então, ou seja, é uma maneira de você mostrar o que é que menu degustação. Menu degustação, exatamente, de uma maneira mais popular. Degustação. Isso, exatamente. Isso ajudou bastante a divulgar o que é a cozinha japonesa. Né? A brasileirada, muitas vezes dizem, mas que isso, na verdade, nós temos que respeitar. Cada um tem seu gosto, os brasileiros também têm. Então, esse tipo de... Muita gente fala, não, isso aqui é uma comida japonesa brasileirada. Eu falei, não tem problema. Na verdade, isso, se o consumidor consome isso daí, acha isso daí bom, ótimo. Então temos que se adaptar a isso daí. É da verdade. E o senhor falou que seu pai que começou com tudo. Como chamava seu pai? Meu pai chamava Issei Buyo. Se o senhor pudesse falar para o senhor Issei, o que o senhor falaria hoje para ele? Com tudo isso aqui. Não, na verdade, eu só estou dando a continuidade que ele estava fazendo. Eu acredito que talvez ele fique um pouco decepcionado também, talvez tenha saído um pouco do rumo que ele tivesse planejado, mas eu acredito que ele estaria relativamente contente. Eu acho que seu pai até era muito orgulhoso de falar, olha só onde chegamos, né? Aonde chegamos. Sim. E fala uma coisa, eu quero comprar seus produtos aonde eu acho seus produtos. Na verdade, os nossos produtos, eles têm como essa diversidade. E eu gostaria que as mercearias, aqui em São Paulo, ou mesmo em Curitiba, ou mesmo no Rio, mercearias orientais sempre tem. Mas acredito que as pessoas entrem em contato conosco através do nosso site, por exemplo, nós podemos enviar amostra desse tipo de coisa. E seria um prazer para nós. E o senhor sabe que vão, porque aqui é Vivax, o senhor sabe que é Brasil, América do Sul, YouTube é mundo. Se prepare, hein? Muito obrigado. Olha que eu dou sorte. Okay, olha que eu dou sorte. Obrigado. Não é sorte, é tudo que a gente traz, que vem de gente como a gente, que faz, que tropeça, que erra, que sabe que através dos erros a gente encontra os acertos. Ninguém nasce sabendo, não é verdade? Exatamente. E é de verdade, isso é verdadeiro. Exatamente. E tudo que é verdadeiro e é feito com carinho, com amor. Por isso que eu vi que o senhor engasgou agora que eu falei do seu pai, que é feito com carinho, com amor. Eu fiquei surpreso com a pergunta, só apenas isso. Mas é porque chama afetividade isso. É verdade. Né? E japonês também. Fala que o japonês é muito frio, né? Não, o japonês é um coração de mãe também, aberto. Eu conheço muita gente. Que bom. Senhor Samuel, eu quero muito que o senhor passe contato, passe site da empresa, como é que a gente te procura, como é que a gente fala com o senhor. Bom, o nosso site é o www.maruit.com.br
E nós estamos à disposição de qualquer dúvida, qualquer informação que nós pudermos oferecer. Dúvidas que tiverem sobre nossos produtos, nós estaremos totalmente abertos a poder atendê-la a todos. Muito bem. Instagram tem? Instagram Maruichi, arroba Maruichi. Muito bem. Viu? Eu não falei que era um podcast diferente? É um podcast que conta as narrativas de empreendedorismo, de pessoas que passam por dificuldade, assim como você, assim como eu, pessoas que não desistem, pessoas vencedoras. E é isso que a gente tem que falar na vida da gente. A gente vem para vencer. Um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro. O importante, como disse aqui o Sr. Samuel, é não desistir. Gostou? Fica aí com a gente. Tem muito mais aqui. Podcast Pod Vivax. Obrigada. Obrigada, Sr. Samuel. Obrigado. Muito Felicidades obrigada. a todos. Muito obrigada. Obrigado. É isso aí. Um beijo para vocês.